A pergunta pairava no ar, densa como o nevoeiro matinal que por vezes abraçava as colinas de Lisboa. Até quando uma estrela pode ser obscurecida pelas nuvens antes que a sua luz encontre uma fresta para romper? Para Amara Oliveira, de 16 anos, recém-chegada à ostensiva escola secundária Lumiar, essa pergunta não era uma abstração poética, mas o eco diário da sua existência. O átrio da escola, com o seu mármore polido e janelas amplas que se abriam para jardins meticulosamente cuidados, parecia um universo à parte do seu pequeno apartamento no bairro da Ameixoeira, onde o cheiro a café e o burburinho da vizinhança eram a banda sonora matinal. Aqui, no Lumiar, o ar era rarefeito, carregado de perfumes caros e do peso de sobrenomes que pareciam ecoar pelos corredores com uma autoridade ancestral. Amara, com a sua mochila a tiracolo, onde um caderno de esboços de constelações se escondia entre manuais escolares, sentia cada olhar como um pequeno alfinete. A sua pele escura, o seu cabelo afro, que hoje usava num elegante turbante com padrões africanos, um presente da mãe, destacavam-na, não como uma peça de arte exótica, mas como um elemento estranho numa equação cuidadosamente equilibrada. Gonçalo Vasconcelos não demorou a notá-la. Alto, o cabelo loiro quase branco, a cair-lhe sobre uma testa altiva, olhos azuis como lascas de gelo, ele era a personificação do privilégio que Amara apenas intuía. O seu grupo, um séquito de rapazes e raparigas igualmente impecáveis, riu quando ele sibilou, suficientemente alto para ela ouvir enquanto passava. Olha, chegou a cota da diversidade. Amara apertou a alça da mochila, o rosto a arder e apressou o passo. O seu refúgio era o céu noturno, um mapa de possibilidades infinitas que ela decifrava com um velho telescópio, herança do avô. Ali, entre a Ursa Maior e a Via Láctea, a cor da sua pele não importava. Apenas a capacidade de sonhar e calcular. A primeira aula de física com o professor David Alves foi um misto de terror e fascínio. A sala, um anfiteatro moderno, intimidava. O professor, um homem na casa dos 40, com um ar ligeiramente desalinhado e uns óculos que escorregavam perpetuamente pelo nariz, tinha um brilho astuto no olhar. Lançou um problema no quadro interativo, uma equação sobre a velocidade de escape de um campo gravitacional que fez a maioria dos alunos gemer. Quem se aventura? Perguntou, percorrendo a sala com o olhar. Gonçalo, claro, ergueu a mão com um ar de tédio estudado. A sua resposta foi floreada, cheia de termos técnicos, mas fundamentalmente errada numa das premissas. O professor Alves arqueou uma sobrancelha, mas não disse nada, esperando. Amara, no seu canto, rabiscara a solução no seu caderno. Uma pequena alteração na abordagem de Gonçalo, uma consideração diferente da densidade do corpo celeste hipotético, e a resposta surgia elegante e precisa. O seu coração batia descompassado. Falar, ser ridicularizada, Gonçalo já a fuzilava com o olhar, como se a sua mera existência fosse uma afronta. Um dos seus acólitos riu-se, um som agudo que a fez encolher-se. Parece que a nossa nova colega importada está a ter dificuldades até em copiar o enunciado, disse Gonçalo, a voz untada de sarcasmo. O sangue subiu ao rosto de Amara. Importada. A palavra ficou a pairar. Antes que pudesse pensar, a sua mão estava no ar, hesitante. O professor Alves focou-a. Sim, menina, Oliveira. Amara Oliveira. A sua voz saiu mais trêmula do que gostaria. Acho que o problema está na forma como a massa foi distribuída no cálculo inicial, se considerarmos uma distribuição não homogénea. Os olhos de Gonçalo estreitaram-se. Amara explicou a sua lógica, a voz a ganhar firmeza à medida que mergulhava na familiaridade dos números e dos conceitos. O professor Alves ouvia atentamente, a cabeça a inclinar-se. Quando ela terminou, houve um silêncio tenso. Interessante, menina Oliveira. Muito interessante, disse finalmente o professor Alves, um raro sorriso a desenhar-se nos seus lábios. Uma abordagem perspicaz. Virou-se para Gonçalo. Sr. Vasconcelos, talvez queira ver as suas premissas. A humilhação no rosto de Gonçalo foi um clarão rápido, logo substituído por uma máscara de fúria fria. Amara baixou os olhos, o triunfo momentâneo engolido por uma onda de apreensão. Sabia que tinha acabado de assinar uma declaração de guerra. Nos dias e semanas que se seguiram, a premonição de Amara tornou-se uma realidade asfixiante. Gonçalo e o seu círculo transformaram a sua vida escolar num campo minado. Os seus cadernos apareciam misteriosamente riscados com insultos racistas. Preta, volta para a selva. Lugar de macaca não é aqui. No refeitório, se ela se sentava numa mesa, esta esvaziava-se como por magia.
Nos trabalhos de grupo, era sempre a última a ser escolhida, se é que o era. Os professores, na sua maioria, ou não notavam ou preferiam a política da avestruz. A escola, com a sua fachada de modernidade e inclusão, revelava-se um ecossistema cruel onde o silêncio dos bons permitia a tirania dos maus. Amara recolheu-se na sua concha. O cabelo, antes usado em penteados que expressavam a sua identidade, passou a estar quase sempre preso num coque apertado, como se quisesse diminuir a sua presença. Os seus olhos, antes curiosos, adquiriram um véu de tristeza e resignação. Apenas à noite, com o seu telescópio apontado para a imensidão escura, sentia um vislumbre de paz. As estrelas, distantes e indiferentes aos pequenos dramas terrenos, eram as suas confidentes silenciosas. Contava-lhes os seus medos, as suas frustrações e a teimosa esperança que se recusava a morrer. O professor Alves era uma exceção notável naquele deserto de indiferença. Percebera não só a inteligência fulgurante de Amara, mas também a crueldade silenciosa que a cercava. Um dia, depois de uma aula onde Amara, apesar de visivelmente abatida, resolvera mentalmente uma questão que deixara os outros perplexos, ele chamou-a ao seu gabinete. Amara, começou ele, ajeitando os óculos, tenho observado o seu trabalho. É excepcional. Fez uma pausa. Também tenho observado outras coisas. Amara sentiu um nó na garganta. Esperava uma reprimenda por estar demasiado isolada, ou talvez um conselho vago para se integrar mais. A escola vai participar no concurso nacional de jovens cientistas este ano, continuou o professor, ignorando o seu desconforto. O tema é livre. Pensei que talvez a sua paixão pela astronomia pudesse render um bom projeto. Os olhos de Amara arregalaram-se. Um concurso? Expor-se ainda mais? Eu sei que não é fácil para si aqui, disse o professor Alves, a voz suave, mas o conhecimento, Amara, é uma forma de poder, e o seu é considerável. Não deixe que o ruído à sua volta abafe a sua música. Entregou-lhe um folheto. Pense nisso. Se decidir avançar, terá o meu apoio. Naquela noite, Amara não conseguiu dormir. O folheto do concurso estava pousado na sua secretária, ao lado de um esboço da nebulosa de Órion. A ideia era aterradora. Significaria mais olhares, mais oportunidades para Gonçalo e os seus a atormentarem. Mas também significaria lutar por algo que amava. Lembrou-se do avô, dos seus olhos brilhantes ao falar dos mistérios do universo, da sua fé inabalável nela. Tu tens estrelas nos olhos, minha neta, dissera-lhe ele uma vez. Nunca deixes que ninguém as apague. Com uma determinação frágil, mas crescente, Amara começou a trabalhar. O seu projeto, Exoplanetas em Trânsito, um método de detecção para astrônomos amadores. Mergulhou em livros, artigos online, passou horas a fio a fazer simulações no computador da biblioteca da escola, já que o seu em casa era demasiado lento. O professor Alves orientava, desafiando-a com perguntas pertinentes, emprestando-lhe material e, mais importante, tratando-a com um respeito que era bálsamo para a sua alma ferida. Gonçalo, como era de esperar, não tardou a descobrir. A notícia espalhou-se pelos corredores como um vírus. A santinha africana quer ser cientista, trouxava ele, a voz alta para que todos ouvissem. Deve ter aprendido a ver estrelas enquanto fugia dos leões. Os ataques tornaram-se mais diretos. Um dia, Amara encontrou o seu pequeno diário de observações astronômicas, onde também desabafava os seus sentimentos, rasgado e atirado para o caixote do lixo da casa de banho. Noutra ocasião, os ficheiros do seu projeto no computador da escola foram corrompidos. Amara chorou em silêncio, a raiva e a impotência consumi-la, mas cada vez que pensava em desistir, a imagem do avô e as palavras do professor Alves ecoavam na sua mente. E, surpreendentemente, um pequeno foco de resistência começou a surgir dentro dela. A sua mãe, Helena, uma mulher forte que criara a Amara sozinha com dificuldades, mas com um amor imenso, percebia a angústia da filha. A tua cor é a tua herança, Amara, a tua força, dizia-lhe, afagando-lhe o cabelo. Há pessoas que têm medo do que é diferente, do que brilha demasiado, mas tu nasceste para brilhar. Não lhes dês o poder de te apagar. Amara começou a usar o seu cabelo solto mais vezes, um ato de desafio silencioso. Nas aulas, quando sabia a resposta, erguia a mão com um pouco mais de firmeza. Começou a almoçar com um pequeno grupo de alunos que também não se encaixavam nos moldes do Lumiar. Um rapaz tímido que adorava desenhar manga, uma rapariga gótica que escrevia poesia. Eram pequenas vitórias, mas que alimentavam a sua chama interior. O dia da apresentação do concurso chegou como uma tempestade anunciada.
O auditório da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde decorria a fase final, era imponente. Amara sentia as mãos frias e o estômago a dar voltas. O professor Alves estava ao seu lado, oferecendo um sorriso encorajador. Na plateia viu a mãe, o rosto tenso, mas os olhos cheios de orgulho. E algumas filas atrás, Gonçalo e 2 dos seus amigos, os sorrisos trocistas já estampados nos rostos. Quando chamaram o seu nome, Amara respirou fundo. Caminhou para o palco, as pernas a tremer ligeiramente. As luzes pareciam focá-la como um espécime raro. Começou a apresentação, a voz inicialmente hesitante, mas ganhando confiança à medida que falava do seu método para detectar planetas distantes, da beleza intrínseca da procura por outros mundos. Mostrou os seus cálculos, os gráficos que elaborara com tanto cuidado, as simulações. A paixão pelo tema era palpável. No momento em que ia apresentar a sua conclusão, o projetor que exibia os seus slides apagou-se subitamente. Um murmúrio percorreu a sala. Amara sentiu o pânico a subir. Olhou para a mesa de controle. Ninguém parecia saber o que fazer. Então ouviu a voz de Gonçalo, vinda da plateia alta e clara. Parece que nem a tecnologia aguenta tanta ciência de ponta. Talvez seja melhor voltar a contar estrelas com os dedos, não? Risos abafados. O rosto de Amara era ele. Tinha a certeza. Aquele era o golpe final. Viu o sorriso vitorioso de Gonçalo. Por um instante, quis fugir, desaparecer. Mas então algo estalou dentro dela. A raiva, a frustração acumulada, a memória de cada insulto, de cada humilhação, transformaram-se não em desespero, mas numa clareza fria e cortante. Respirou fundo. Virou-se para os jurados, a voz surpreendentemente calma. Peço desculpa pelo problema técnico. Felizmente, o universo não depende de projetores para se revelar. Caminhou até um quadro branco que estava ao lado do pódio. Pegou no marcador. Se me permitem, posso resumir as minhas conclusões e demonstrar o passo final do meu algoritmo aqui mesmo. E começou a escrever. Equações, diagramas, setas. A sua mão movia-se com uma precisão e velocidade que surpreenderam a audiência. Explicava cada passo com uma lucidez impressionante. A sua voz agora firme, sem qualquer vestígio de hesitação. Não precisava dos slides. O projeto estava gravado na sua mente, no seu coração. Gonçalo, na plateia, já não sorria. O seu rosto era uma máscara de incredulidade e crescente fúria. Quando Amara terminou, pousando o marcador, um silêncio profundo encheu o auditório. Depois, um aplauso tímido começou, vindo de um canto. Seguiu-se outro e mais outro, até que toda a sala, incluindo os jurados, estava a aplaudir de pé. Amara sentiu as lágrimas a quererem romper, mas desta vez eram de alívio, de um triunfo indescritível. Olhou para a mãe, que chorava abertamente, e para o professor Alves, que lhe piscava o olho com um sorriso orgulhoso. Os resultados foram anunciados 1 hora depois. Amara não ganhou o primeiro prémio. Esse foi para um projeto tecnologicamente mais sofisticado de um colégio privado do Porto, mas recebeu uma menção honrosa pela originalidade, rigor científico e notável resiliência demonstrada. O presidente do júri, uma conceituada astrofísica, fez questão de sublinhar a última parte ao entregar-lhe o diploma. A ciência precisa de mentes brilhantes, menina Oliveira, disse-lhe ela, apertando-lhe a mão com firmeza. Mas também precisa de corações indomáveis como o seu. Na semana seguinte, na escola secundária Lumiar, algo tinha mudado. Não era uma transformação radical. O preconceito não se evapora com um diploma. Mas o olhar de muitos colegas para Amara já não era de escárnio ou indiferença, mas de um respeito relutante, ou mesmo admiração. Gonçalo Vasconcelos fora chamado ao gabinete do diretor. Ninguém soube ao certo o que se passou, mas ele andava mais calado, o seu sorriso arrogante substituído por uma carranca permanentemente emburrada. O seu poder, antes incontestado, sofrera um abalo. Alguns dos seus amigos começaram a distanciar-se subtilmente. O professor Alves, na aula de física, antes de começar a matéria, fez uma pequena pausa. Gostaria de dar os parabéns à nossa colega Amara Oliveira pela sua brilhante participação e pelo prêmio no Concurso Nacional de Jovens Cientistas. Um aplauso espontâneo ecoou pela sala. Amara curou, mas sorriu, um sorriso genuíno que lhe iluminava o rosto. A vida não se tornou um mar de rosas. Ainda havia dias difíceis, olhares enviesados, comentários sussurrados, mas Amara já não era a mesma. Encontrara a sua voz, a sua força. Continuava a ser a rapariga que amava as estrelas, mas agora sabia que também ela tinha o direito de brilhar na terra. O seu cabelo afro, agora frequentemente solto e orgulhoso, era uma coroa.
Numa noite clara, algumas semanas depois, estava no seu pequeno terraço, o velho telescópio apontado para Júpiter. Ao seu lado, Tiago, o rapaz tímido que desenhava manga, e Sofia, a rapariga gótica, partilhavam um chocolate quente. Tinham se tornado seus amigos, o seu pequeno núcleo de apoio. Olha ali, disse Amara, apontando. As luas galileanas, Io Europa, Ganimedes, Calisto, tão pequenas vistas daqui, mas mundos inteiros. Sofia sorriu. Como nós, não é? Às vezes sentimos-nos pequenos, mas há um universo dentro de cada um. Amara assentiu, o olhar perdido na imensidão pontilhada de luz. O universo era vasto, cheio de mistérios e desafios. Mas ela já não tinha medo. Sabia que, por mais escura que fosse a noite, haveria sempre estrelas para a guiar.